reino e de nação contra nação. Mas ainda assim também não é o fim. Então qual é o fim da vinda de Jesus, meu irmão pregador? A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar o pecado, irmão Fernando, o amor de muitos por Deus se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade, o amor que o homem tinha que ter no coração por Deus esfriará. E esse é o sinal iminente da vinda, ou melhor, da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escuta isso. A volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela está explícita quando a humanidade fechar os ouvidos e não querem mais ouvir falar de Jesus. A volta do Senhor Jesus está explícita quando a humanidade endurecer o coração e não quiser mais ouvir a palavra de Jesus. João capítulo 14, verso número 1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus dizendo: pois na casa do meu Pai, a morada que Ele nos preparou, lá tem lugar, porque eu vou e vou preparar lugar, para que quando eu for, vós também podeis estar lá comigo. Jesus está dizendo para nós não turbar o nosso coração, para nós não endurecermos. Mas quando alguém pregar de Jesus, quando alguém anunciar o nome do Salvador, quando alguém anunciar que esta volta, a vinda do Redentor da humanidade, o nosso coração não pode petrificar, os nossos ouvidos não podem tampar, a nossa boca não pode se calar, porque os sinais da vinda dele seriam estes. Não era nação contra nação, nem guerra contra guerra, não era de reino contra reino, não. Nós estamos ouvindo falar de Ucrânia guerreando em Israel. Nós estamos ouvindo falar de Israel guerreando com o Estado Islâmico. Nós estamos vendo guerra de Estados Unidos contra a Colômbia. Nós estamos vendo até rumor de guerra, de possível possibilidade de guerra contra a nossa nação brasileira. Só que isso não é de se assustar, porque isso não é o fim. Mas o que é de se assustar é quando você abre a boca para falar de Jesus e tem pessoas que não gostam de ouvir Jesus, tem pessoas que não gostam de ouvir a palavra de Jesus, tem pessoas que não querem entender que Jesus, Ele só quer salvação para as nossas almas, tem pessoas que não querem entender que Jesus não veio para julgar, mas Jesus veio para salvar uma humanidade perdida. E a palavra do Senhor que nós lemos nessa tarde está dizendo que assim como foi nos dias de Noé, assim também será na volta do Filho do Homem. Porque quando foi nos dias de Noé, explica para mim, pregador, a palavra do Senhor diz que quando foi nos dias anteriores ao dilúvio, o povo comia, o povo bebia, o povo casava, se dava-se um casamento, e o povo não estava nem aí. Enquanto Noé estava pregando por cerca de 120 anos que o Senhor traria juízo sobre a terra, que o Senhor traria juízo sobre a humanidade. Só que enquanto Noé pregava, o povo distraía. Enquanto Noé pregava, o povo olhava para o outro lado. Enquanto Noé pregava, o povo endurecia o coração. Quando Noé pregava, o povo tampava os ouvidos. E Noé pregava a si mesmo. Noé continuava pregando a si mesmo. Ainda que pessoas não queriam ouvir, Noé estava pregando. Ainda que pessoas não quis acreditar que viria uma destruição, Noé permaneceu pregando. E assim como foi no dia de Noé, o povo não deram crédito, comiam, bebiam, casavam, e davam-se em casamento, prostituíam, bebiam vinho, bebiam bebida fermentada, se embriagavam, e eram abominações que estavam sendo praticadas. Era nora tendo relacionamento com o próprio genro, louvado seja Deus, era pai tendo intimidade sexual com o próprio filho, era homem com homem e mulher com mulher, eram abominações, eram pecados que aos olhos de Deus Ele não estava gostando disso. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem na face da terra. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus fez o homem bom, mas o homem se meteu em diversos pecados, o homem se meteu em diversas astúcias, o homem não estava mais querendo ouvir a voz de Deus, e por envolver em pecado, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Gênesis capítulo número 6. E o arrepender de Deus não significa que Ele fez um projeto e o projeto dele falhou. Ao contrário, Ele fez um projeto bom, mas o projeto que quis e escolheu falhar.
falhar. O projeto que escolheu, irmão Fernando, a desobedecer a Deus e dar a voz do opressor. O projeto de Deus escolheu a deixar de ouvir a Deus para ouvir a cilada e as astúcias do diabo. E sabe o que me chama mais a atenção ainda? É que Deus se arrependeu de ter feito o homem na face da terra. E agora a Bíblia diz que quando Deus olha para a terra, Ele não vai achar ninguém na brecha, alguém que fosse santo o suficiente para fazer a diferença, alguém que tivesse separação, irmã Stephanie, o suficiente para fazer a diferença, alguém que fosse reto aos caminhos de Deus, para não ser igual à humanidade toda. Irmão Fernando, o Senhor veio aqui para a terra e procurou um homem que fosse diferente de uma geração corrupta, pecaminosa. E a Bíblia vai dizer que ele acha Noé, achou graça aos olhos de Noé, porque a Bíblia diz que Noé era um homem que era reto, era um homem que era temente, era um homem que ouvia a voz do Deus Todo-Poderoso. E Deus vai dizer para Noé: já que todos se corromperam, ainda tem exceção. Achei graça em ti, Noé. Faz o seguinte: tu vai cortar madeira e vai construir uma grande arca. E nessa arca, Noé, tu vai colocar casais de animais domésticos, animais selvagens. Você vai colocar dentro dessa arca, Noé, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que eu estou te dando como instrução. E a Bíblia vai dizer que Noé, enquanto pregava, construindo a arca, ele pedia para que o povo viesse se arrepender dos seus pecados. Noé pregava, construindo a construção de Deus, mas pregando para que o povo viesse a se arrepender dos seus maus caminhos. Provérbios capítulo de número 28, versículo de número 3 vai dizer que aquele que esconde os seus pecados ou suas transgressões, ele jamais prosperará, mas aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. O pecado não pode te afastar da presença de Deus, o pecado não pode te tirar da presença do Senhor, o pecado não pode te fazer perder a salvação para a vossa alma, o pecado não pode te deixar você limitado de entrar no reino dos céus. Mas quando você se arrepende dos seus pecados e converte a Deus e confessa os seus pecados, você alcança a misericórdia para ter descanso para a vossa alma. Deus, louvado seja Deus, não é um ditador. Deus, Ele te deu a oportunidade de escolha. Deus te deu a opção de escolher um caminho e um mau caminho. Em 1 João capítulo 1, verso número 19, ele diz que se confessarmos o vosso pecado ao Senhor, Ele é fiel para vos perdoar de todo pecado e vos purificar de toda injustiça. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu me faço mentiroso. Se você disser que não tem pecado, você se faz mentiroso. Se nós dissermos que não temos pecado, nos fazemos mentirosos e a verdade não está em nós. E por que, pregador, explica isso? Porque a todo momento nós pecamos no falar, e quem não pensa no falar, peca no pensar, e quem não peca no pensar, peca no agir, e quem não peca no agir, peca na intenção. Então nós pecamos em diversas formas. Tem pecados falados, pecado pensado, pecado praticado, e tem pecado que é feito. Mas o Senhor, Ele não está te perguntando qual é o pecado que tu está cometendo. A pergunta nessa tarde para o teu coração é: qual é o teu pecado que tem te tirado, te afastado do caminho do Senhor? Independente do seu pecado, eu vim aqui nessa tarde te dizer: se você confessar os seus pecados, aleluia, Ele é fiel para te perdoar de todo o seu pecado e te purificar de toda a acusação deste pecado. aleluia, Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome de Deus eterno. Só que quando Noé estava construindo a arca, acredito eu que Noé cortava um pedaço de tábua e pregava: virá o dilúvio sobre toda a terra. Eu consigo ver Noé cortando um pedaço de tábua para colocar na arca, mas no mesmo tempo, irmão Fernando, ele pregando: se arrependa-se, porque o Senhor vai derramar o dilúvio e vai acabar com toda a alma vivente sobre a face da terra. Eu consigo ver Noé pregando a tábua da arca e pregando para a humanidade ao mesmo tempo, dizendo: o Senhor vai derramar a água do céu, e o Senhor por 40 dias não vai cessar de mandar chuva, e por 40 dias as comportas vão se abrir, e por 40 dias vão cair chuva sem parar. Eu consigo ver Noé chamando seus filhos para carregar a tábua, entregar a tábua, repassar a tábua, pregar a tábua e montar a arca. E no mesmo tempo eu consigo, pelos olhos da fé, imaginar Noé pregando, dizendo: o dilúvio virá, não desacreditem, abram o coração, o dilúvio virá, o Senhor vai derramar a ira sobre a face da terra, o dilúvio virá. E o povo passando por Noé dizendo: o
velho está ficando caduco. Imagina o povo passando por Noé dizendo que chuva vai vir se nunca choveu na face da terra. Imagina o povo passando por Noé dizendo: é mais um bobo, é mais um pacato, é mais um mundinho quadrado, é mais um religioso. Eu consigo ver Noé pregando e o povo dizendo: é mais um babaca que está querendo aparecer. Se fosse no dia de hoje, pregador, eu diria: Noé está querendo like, Noé está querendo curtida, Noé quer aparecer nas redes sociais. É por isso que ele está pregando nessa eloquência. Se fosse no dia de hoje, eles iam dizer: pode ir no Facebook de Noé, que mais tarde tu vai ver a pregação. Pode ir no Instagram de Noé, que mais tarde tu vai ver a pregação. Só que enquanto eles julgavam Noé dizendo que o que Noé pregava para aparecer, que o Noé pregava para ser melhor do que eles, que o que Noé pregava para julgar, o Senhor lá do céu estava decretando embaixo: tudo que Noé está falando é eu que estou mandando, tudo que Noé está pregando é eu que estou assinando, tudo que Noé está falando é eu que estou mandando. O que Noé abre a boca, eu assino embaixo como decreto dos céus. Aleluia. Só que o coração endurecia, os ouvidos eram tampados, porque o pecado ele é doce como sabor de mel no começo, e ele faz com que nós esquecemos de Deus. Olha para cá, porque eu sei que essa palavra vai falar no seu coração. Eu sei que essa caixa de som aqui, se ela estivesse tocando forró, sertanejo, quem sabe, um pancadão de funk, os seus ouvidos estavam parados para ouvir a caixa de som. Eu sei que aqui, se estivesse tocando arrasta-pé, uma gafieira, um forró, você estava com os olhos atentos para essa caixa de som. Se essas crianças que louvaram aqui nessa tarde estivessem cantando putaria, acredito que tu estava batendo palminha para ele dizendo: vai nessa, tu vai ser grande, reconhecido nas redes sociais. Eu acredito que se essas crianças estivessem dizendo: bate o rabetão no chão, desce novinha, tu estaria aqui de ouvido em pé, tu estaria aqui filmando, tu estaria aqui aplaudindo, e até mesmo se um chapéu fosse jogado no chão, tu jogaria nota, tu jogaria moeda, para dizer que aqui é um show, para dizer que aqui é uma atração. Só que enquanto a palavra de Deus está pregando, o meu coração está sendo queimado, e Deus está dizendo que corações que estão sendo alcançados por essa caixa de som não vão estar mais inocentes diante da presença de Deus, porque enquanto Noé pregava, Deus não estava tendo que ouvir como inocente. Enquanto Noé pregava, aqueles que estampavam o ouvido, Deus não tinha como inocente. Enquanto Noé pregava, quem endurecia o coração não estava sendo mais como inocente. E como você me prova isso, pregador? E a Bíblia vai dizer que Noé prega, o povo não quer saber de nada. Noé prega, o povo bebe. Noé prega, o povo curte. Noé prega, o povo come. Noé prega, o povo casa, dá-se em casamento. É adultério, é fornicação, é homossexualidade. Enquanto Noé estava pregando, o povo estava nem aí, pregador. Então explica esse negócio que eu não estou entendendo. Só que a palavra do Senhor vai dizer que quando se findou-se os dias em que o Senhor mandou Noé pregar, mandou Noé avisar, em que trazia juízo sobre a face da terra, ninguém entendeu. Por que ninguém entendeu? Porque os corações deles estavam fechados, os ouvidos deles estavam tampados, os olhos deles estavam vendados com a escama do pecado que os afastava da presença de Deus. Olha para você ver o perigo em que o pecado traz aos nossos corações. Isaías vai dizer no capítulo de número 59, versículo de número 1 e 2: eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem estão agravadas ou tampadas os seus ouvidos para que não possa ouvir a sua oração, para que não possa ouvir a minha oração. Mas ele diz: é o pecado que faz separação entre nós e entre Deus. E o pecado coloca um obstáculo, escuta, o pecado coloca um muro, o pecado coloca uma distância entre nós e entre Deus, para que nós não aproximamos de Deus, para que nós não veja Deus, para que nós não ouça Deus, para que nós ouça um cantor de funk, mas não ouça Deus, para que nós ouça um cantor sertanejo, mas não ouça Deus, para que nós ouça Luan, mas não ouça Deus, para que nós ouça MC Pose, mas não ouça Deus, para que nós ouça o diabo, mas não ouça a voz do Senhor. É por isso que eu vim aqui nessa tarde para dizer: toda a separação do inferno, todo muro, toda barreira, todo impedimento, todo obstáculo do inferno nessa tarde, eu repreendo na autoridade que tem no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ah, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Enquanto Noé pregava, o povo não acreditava. E o que Deus fez? Noé, muda a pregação. Noé, não só muda a pregação, mas muda o público. Porque segundo a ciência, o conhecimento humano, nós somos conhecidos como homens irracionais, ou melhor, racionais, né? A ciência fala que o homem é racional porque ele tem entendimento do que ouve, ele tem compreensão do que escuta. Só que a ciência fala que os animais são irracionais. Por quê? Não compreendem o que ouvem, e muitos deles não escutam
o que houve. Só que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, acaba eu pensando que os animais irracionais são os homens. Sabe por quê? Enquanto Noé pregou para os homens, nenhum dos homens entendeu a mensagem, nenhum dos homens se converteram dos seus pecados. Só que aí Noé muda a pregação. Deus abençoe, meu pastor. Aí Noé vai mudar agora a pregação. E para quem que ele dirige a pregação, pregador? Ele agora dirige a pregação para a classe dos animais. A consciência diz que é irracional, mas para mim, dentro da Bíblia, eu falo que é racional. Por quê? Porque aquilo que os homens não entenderam e não quiseram ouvir, os animais ouviram. Aquilo que os homens entenderam e não quiseram obedecer, os animais ouviram e passaram a obedecer. Aí eu consigo ver Noé dizendo, já que os homens não querem, entra um casal de zebra, entra um casal de crocodilo, entra um casal de leão, entra um casal de tigre. Enquanto Noé pregava, os animais iam obedecendo. Irmão Fernando, eu acredito que entrava de dois em dois, um casal de cada. Entrava obedecendo Noé para dentro da arca. E Noé ia falando entre os animais, porque o Senhor tem pressa. E eu consigo ver os animais entrando na arca. E os seres humanos olhando do lado de fora com o bracinho cruzado. Quem sabe do jeito que você está me olhando agora? E pensando assim, esse homem está caducando. Vai tampar animal dentro daquela arca, vai deixar os animais sem fôlego, os animais vão morrer sufocados, e ele ali junto com os animais também vai morrer sufocado. Eu consigo ver Noé pregando, dizendo, vem animal, entra um de cada casal, encaminha, vão alguns para a lateral de cima, outros vão para a compartição esquerda de baixo, outros vão para a compartição direita, outros ficam no meio, se separam, não ficam todos juntos. Separou animais selvagens de animais domésticos, separou animais grandes de animais pequenos. Eu tenho liberdade para dizer isso aqui dentro da Bíblia. Enquanto Noé pregou para os seres humanos não quiseram ouvir a mensagem de Noé, mas os animais deram crédito, os animais ouviram, os animais entenderam. E a salvação não veio só para Noé, a salvação veio também para a casa de Noé. Cabe eu ressaltar isso aqui nessa tarde, que quando você crer na palavra de Jesus, não só você é salvo, mas é toda a tua casa. Lembra de Zaqueu, um homem maior que publicano, de pequena estatura, que quando ouviu falar que Jesus estava entrando em Jericó, ele correu ao seu encontro. E como ele era homem de pequena estatura, ele não conseguia chegar ao encontro de Jesus. Ele viu uma árvore, uma figueira brava, e a Bíblia diz que Zaqueu corre depressa e sobe na figueira brava. E quando Jesus passou, não precisou de Zaqueu olhar Jesus, não precisou de Zaqueu chamar Jesus, não precisou de Zaqueu fazer sinal para Jesus. Por quê? Porque a intenção do coração de Zaqueu, Jesus já sabia. E ele chama Zaqueu e disse a Zaqueu, desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém a hospedar na tua casa. Aleluia. E quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Zaqueu se arrepende dos teus pecados, Zaqueu se arrepende dos teus maus caminhos, e a palavra do Senhor vai dizer, Zaqueu, hoje houve salvação na tua casa. Aleluia. Porque também tu és filho de Abraão. Sabe o que Deus está dizendo? Zaqueu, não só tu vai ser salvo, mas vai ser salvo toda a tua casa. Zaqueu, não só tu terá descanso para a tua alma, mas terá descanso toda a tua casa. Zaqueu, não só tu vai desfrutar do gozo eterno, mas toda a tua casa vai desfrutar do gozo eterno. E Zaqueu teve o privilégio. Aleluia. Talvez você nesse sábado à tarde está deixando passar de perceber. Meu Deus. Quem sabe Zaqueu não jogou fora aquilo que você está deixando de ser jogado fora. Noé pregou, teve a oportunidade dos homens serem salvos, só que eles não acreditaram. Aqui eu vou encerrar. Só que quando ele pregou os animais entraram na arca. E a Bíblia diz que quando os animais entraram na arca, entrou Noé, entrou tua esposa, entrou teus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e entrou tuas 3 noras, a esposa de Cã, a esposa de Sem e a esposa de Jafé. 8 pessoas no total, e os casais de cada animal e de cada espécie. Quando entraram eles para dentro da arca, a Bíblia diz que o Senhor fechou a porta do lado de fora. Eu vou repetir porque talvez você não entendeu. E quando Noé, a sua família, entrou na arca, a Bíblia diz que o Senhor fechou a arca do lado de fora. E aqui entra a revelação da mensagem. A Bíblia diz que naquele grande dia choveu-se 40 dias e 40 noites. Os céus abriu água, e a Bíblia diz que as comportas do abismo se abriram. Eu vou te explicar.
Choveu chuva de cima para baixo, e também subiu água de baixo para cima. Desceu chuva de cima para baixo, mas também subiu água de baixo para cima. E a Bíblia diz que aquele dilúvio rendeu 40 dias e 40 noites, só que a água ainda continuou. Porque a Bíblia diz que a água permaneceu sobre a terra 150 grandes dias. Teve tempo do povo se arrepender. Teve tempo do povo confessar os seus pecados. Teve tempo do povo deixar a sua vida de pecado para buscar uma vida espiritual na parte de Deus. Eu sei que talvez nesse sábado à tarde você não programou e ouvir essa palavra, mas o Senhor já havia programado esta palavra para o seu coração. Quem sabe ontem foi o descanso do seu corpo, só que hoje o Senhor está querendo dar descanso para a sua alma. Quem sabe ontem você passou na tua família, junto com a tua casa, com os teus parentescos, com os teus entes queridos, só que hoje Jesus preparou esse sábado à tarde para passar um tempinho com você. Ei, aí você que está no trabalho, ei, aí você que está comprando, ei, você que está a vender, ei, você que está a passar, você que está a trabalhar, escuta, quem sabe, hoje pode ser a última oportunidade que o Senhor está te dando. Quem sabe hoje eu não vim aqui pregar uma palavra, mas quem sabe eu vim aqui nessa tarde para te dar um alerta de Deus. Eu vim aqui dizer para você que a bebida não pode te separar do amor de Deus. Eu vim aqui te dizer que a droga não pode te separar do amor de Deus. Eu sei que a bebida te dá uma alegria momentânea, só que a Bíblia diz que a bebida é para aqueles que sofrem de espírito, para aqueles que estão amargurados de espírito, para aqueles que estão entristecidos de espírito. E para que tu vai ficar amargurado de espírito se tu pode se alegrar na presença do Senhor? A bebida não é para você, as drogas é para preencher o vazio que alguém deixou. Só que as drogas não é para você. Por quê? Porque o vazio do seu coração, ele é do tamanho de Deus, e só será preenchido por Deus, porque Deus, Ele quer espaço no teu coração. Apocalipse capítulo 3, verso número 20, o próprio Jesus disse a João, que escreveu na ilha de Patmos: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na tua casa, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Sabe o que é isso? Comunhão. O Senhor hoje está batendo na porta do teu coração, mas não seja como a igreja de Laodiceia, que está frio, que está morto. Louvado seja o nome do Senhor. Não seja uma igreja de Laodiceia que não tem uma postura, que não tem uma convicção, que não tem uma fé. Mas se nesse sábado à tarde o Senhor está batendo na porta do teu coração, abra a porta. Aleluia. Deixa o Senhor Jesus entrar, deixa o Senhor Jesus fazer morada, deixa o Senhor Jesus te tirar dessa vida, deixa a lamação do pecado, deixa o tremendal de lama. Não deixa a caçaça acabar com a sua vida nessa praça, não deixa a bebida acabar com a sua vida nessa praça, não deixa o julgamento do inferno e a condenação eterna do diabo acabar com a tua vida. Não, 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 não. Você não nasceu para ser um derrotado, você não nasceu para ser um fracassado. Ainda que na tua vida amorosa não deu certo, mas o Senhor tem ainda uma vida para te dar, aleluia. Ainda louvado seja Deus, que houve obstáculo na sua vida, o Senhor nessa tarde sabe, está tirando os obstáculos. Ainda que a sua vida tem barreira que te impede aproximar-se de Jesus, nessa tarde Jesus está quebrando essa barreira, para que você tenha livre acesso a Ele, e Ele livre acesso a você, porque a palavra do Senhor diz que o véu foi rasgado, o santo do santo agora, você tem livre acesso a entrar por Ele. Você pode dobrar o joelho, entrar no teu quarto e fechar a porta, e aquilo que tu ora ao Pai secreto, Ele também te recompensará. Você não precisa de um pastor para orar por você, você abre a tua boca e ora, porque a sua oração também será ouvida. Você não precisa de mim aqui para orar por você, porque a tua oração também por Deus será ouvida. Você não precisa de um líder religioso, você não precisa de um guru religioso, mas você só precisa de abrir a tua boca para clamar, para adorar e para bendizer o nome dele, porque ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, de todo louvor. É ele que me trouxe aqui nesta tarde para dizer: ainda há oportunidade para a tua alma, ainda há oportunidade para a tua vida, ainda há oportunidade para a tua casa, ainda há oportunidade para a tua família, mas é necessário tu tirar esse coração de pedra, deixar o coração de carne, fazer morada no teu peito, ouvir a voz do Senhor e Salvador Jesus Cristo e converter os teus maus caminhos para a salvação eterna. Aleluia. Quando ouvires a voz do Senhor vosso Deus, não endureçais o vosso coração. Quando ouvires a voz do Senhor vosso Deus, não endureçais os vossos corações. Acredito que o Senhor tem morado, acredito que o Senhor tem descanso para a tua alma. Eu vou finalizar aqui.
Só que eu não posso terminar sem te fazer entender que o tempo em que Noé pregou, ninguém acreditou. Os animais entraram na arca, e a Bíblia vai dizer que o Senhor fechou a porta da arca. 40 dias e 40 noites choveram sobre a face da terra. 150 grandes dias as águas ficaram sobre a face da terra. E quando as águas baixaram, você não ouvia uma alma vivente, você não ouvia mais o sussurro de alguém, você não escutava mais vozes murmurando e nem zombando de Noé, você não conseguia mais alguém ouvir dizendo que o velho estava caduco quando avisava, você não estava mais ouvindo ninguém bebendo, você não estava mais escutando ninguém comendo, você não estava mais ouvindo alguém casando e muito menos dando-se em casamento. Irmão Fernando, não tinha mais cerimônia, porque quando a água baixaram sobre a face da terra, a única coisa que se dava para ver era corpos sem vida, era pessoas que não ouviram a oportunidade que tiveram, eram pessoas que não abraçaram o alerta de Deus para a salvação das vossas vidas, e tiveram a sua chance jogada ao vento e a sua oportunidade jogada fora. Só que a Bíblia diz que Noé agora começa, e Noé agora com a sua família vai dar continuidade aos projetos de Deus. Só que a Bíblia diz em Mateus capítulo 24, que assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Hoje nós estamos pregando, o povo não dá crédito. Hoje nós estamos alertando, o povo não escuta. Hoje nós estamos pregando para você, para te alertar da sua vida de pecado. Só que você pode até entender como acusação, mas não estamos aqui para te acusar. João capítulo de número 12, verso 46, 47 diz: aquele que ouvir as minhas palavras e não quiser obedecer, eu não julgo. Se quiser ouvir minhas palavras e não quer obedecer, não tem problema, eu não julgo. Pois as palavras que eu tenho pregado, essa naquele grande dia, elas vão te julgar. Muitas pessoas chegarão diante de Cristo dizendo: Senhor, mas no teu nome eu preguei, Senhor, no teu nome eu dei esmola para os pobres, Senhor, no teu nome eu ajudei velhinhas a atravessarem o sinal, Senhor, no teu nome eu dei cesta básica e fiz obras sociais, Senhor, no teu nome eu dei dízimo, eu dei oferta, Senhor, no teu nome, Senhor, no teu nome eu ajudei famílias, eu ajudei vizinhos, Senhor, no teu nome, Senhor, no teu nome eu ouvi louvores domingo à tarde na minha casa, Senhor, no teu nome, todo dia eu ouvi louvores na rádio, Senhor, no teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, no teu nome. E sabe o que eles vão ouvir naquele grande dia? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Eu vou repetir porque a caixa não coopera. Aquele dia muitos vão ouvir de Jesus dizendo: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E essas pessoas que vão ouvir apartar de mim são pessoas que pregaram o nome de Jesus, são pessoas que profetizaram o nome de Jesus, são pessoas que fizeram milagre no nome de Jesus, são pessoas que fizeram obras sociais no nome de Jesus. Vão ouvir apartar de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Agora imagine a minha vida e a sua vida se não estiver com Jesus. Se quem está com Jesus fazendo obra pode ouvir o apartado de mim, agora imagine quem vive uma vida na cachaça. Agora imagine quem vive uma vida na balada. Agora imagine quem vive uma vida na traição. Marido sendo infiel à sua esposa, esposa sendo infiel ao seu marido. Agora imagine quem vive uma vida de fofoca. Agora imagine quem vive uma vida de mentira. Agora imagine quem vive uma vida desigual, na balança enganosa. Imagine você ouvindo da boca de Deus: apartai-vos de mim, maldito, para o lago do fogo eterno, preparado para Satanás e seus demônios. Então por isso você está tendo a oportunidade de se arrepender. Quem sabe hoje nesse sábado você está ouvindo essa palavra, mas pode ser que sábado que vem nem aqui você esteja. Ah, mas eu sou jovem, tenho muito para curtir na vida. Vai pensando, quando eu estava no tráfico de droga, no mundo do crime, muitos amigos meus jovens diziam: eu ainda vou curtir a vida. E com 16 anos, nem aqui mais eles estão. Quantas pessoas eu ouvi falar, desde quando eu era criança, escuto que Jesus está voltando e nunca volta. Só que para muitas pessoas Jesus voltou para eles. Só que muitas mulheres Jesus voltou para elas. Voltou para ela num acidente de carro. Voltou para ela numa cama de hospital.
Voltou para ela no hospital do câncer, lá em Varela. Voltou para ele, voltou para ela no protocolo. Voltou para ele, voltou para ela quando estavam andando na rua e veio um infarto fulminante. Voltou para ele, voltou para ela quando estava atravessando a rua e veio um carro, perdeu o freio. Voltou para ele, voltou para ela quando foram pegos desapercebidos e quando menos se pensaram, a morte veio e eles não aproveitaram a oportunidade. Amém, meus irmãos? Até aqui o Espírito Santo de Deus me conduziu. Só que lembre-se de uma coisa: a porta da graça ainda está aberta, mesmo que ela seja estreita. Mas um dia mesmo a porta da graça irá se fechar. A oportunidade é hoje. Creia no Senhor e Salvador Jesus Cristo, e será salvo tu, e será salvo a tua casa. Amém? Vamos estar finalizando. Igreja, fica de pé. Vamos orar. Vamos entregar a oração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço a você que esteve ao alcance desse alto-falante, que ouviu essa palavra, lembre-se de uma coisa: busca Jesus enquanto você pode. Procura Jesus enquanto você pode, porque amanhã pode ser tarde para a tua vida. Amém? E que Deus vos dê um sábado abençoado, um descanso de domingo abençoado para a tua casa, para a tua vida e para a tua família. Oramos a Deus.